Não sei se devo chorar ou alegrar-me. Vejo a tua alma exposta ao constante e perverso risco de perder-se. Quase ouso dizer-te que o cargo de juiz é uma das ocasiões que reúne o pecado e as críticas maldosas que duram a vida inteira. Entretanto, Daniel Webster, para gáudio da magistratura, reflete um pensamento nobre que diz: não há felicidade, não há liberdade, não há prazer de vida se o homem não puder dizer ao levantar-se de manhã: estarei sujeito hoje à decisão de um sábio juiz. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com as sábias palavras de Johann Goethe. Ah, que diferença entre o juízo que fazemos de nós e o que fazemos dos outros. A AJUF deve deixar claro o seu compromisso com uma atuação suprapartidária. Devemos focar na defesa intransigente do Estado de Direito. Esse é o trabalho dos juízes federais. Essa é a nossa missão. A Justiça Federal é hoje o último anteparo do nosso Estado de Direito contra as organizações criminosas que dilapidam o patrimônio público do nosso país e querem loteá-lo entre seus grupos e segmentos. Nós devemos transmitir isso de forma muito clara para a população brasileira, de forma que a nossa imagem de juízes federais permaneça inabalável pela qualidade do nosso trabalho e dos resultados que produzimos. A AJUF tem responsabilidade no desempenho desse papel, até porque os ataques que estamos sofrendo já atingem até mesmo a nossa questão remuneratória de forma covarde e impiedosa pela mídia brasileira. Sabemos quais são os interesses por trás desses ataques e isso precisa ser dito de forma muito clara para a população brasileira. A nossa melhor defesa são os nossos resultados e temos que mostrá-los sempre e permanentemente aos nossos cidadãos. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caro telespectador, um tema de profundo interesse público. Vamos falar com o juiz Fabrício Fernandes de Castro, juiz federal desde 2002, ex-juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, vice-presidente da AJUF 2010-2012, presidente da AJUFERGES por mais dois mandatos, 2009, 2010 e 2017, 2018. Diplomado pela Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, doutor. Desembargador Laércio, Laureli, uma emoção para mim estar aqui ao lado do senhor, podendo falar um pouco para os colegas juízes federais, mas também para todo o Brasil, nesse programa que permite essa comunicação da magistratura com a sociedade. É uma iniciativa realmente fantástica que muito me agrada poder participar. Muito bem, Fabrício. Não é que eu vou complementar a sua fala, não. Eu vou dizer a você aquilo que, afinal de contas, não se fala na mídia. A mídia forte não trabalha para o povo, para a sociedade. Ela trabalha para os interesses dela, na minha visão. Então, nós que somos magistrados, nós que conhecemos bem o Poder Judiciário, podemos informar, e esse é o nosso objetivo, informar a população, informar a sociedade sobre
o que é o Poder Judiciário, a confiabilidade do Poder Judiciário. Não sei se você concorda comigo. Perfeitamente, o senhor tocou no ponto. São empresas de comunicação. Claro. Então, como empresas, claro que elas buscam seus resultados, o que é absolutamente natural. A liberdade de imprensa é um valor importantíssimo para o nosso país, para o desenvolvimento da nossa democracia. Mas é sempre bom também nós podermos apresentar os nossos pontos de vista, a nossa visão, o nosso conhecimento de como funciona a justiça e de como nós entendemos que é possível aperfeiçoar também o trabalho da nossa justiça. Muito bem, Fabrício. Agora você me diga, precisamos informar a sociedade. Me diga o que significa a JUF e o que significa a JUFERJES. Vamos lá, de forma bem objetiva. A JUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, e a JUFERJ, que eu presido, a Associação dos Juízes Federais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Hoje eu me candidato, então, a presidente da AJUF. Se Deus quiser, será uma campanha vitoriosa. Quer dizer que a AJUF ela é uma associação dos juízes federais. Abrange todo o país. Abrange todo o país e hoje são cerca de 2.000 magistrados federais de primeiro grau, de segundo grau, ministros do Superior Tribunal de Justiça e também ministros do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, então, despiciando, perguntar a você se você é um juiz federal. É óbvio que é. E de altíssima qualidade. É por isso que eu te procurei para você vir aqui conversar conosco, para que a sociedade conheça um pouco mais o que significa a Justiça Federal. E o que significa o Poder Judiciário, enfim. Não é? Eu tenho batido nessa tecla já há algum tempo. Tenho batido nessa tecla há algum tempo. E eu tenho auferido alguns resultados bons, porque as pessoas precisam acreditar um pouco mais no Poder Judiciário. O senhor pode ter certeza que nós acreditamos e muito. Quando eu ingressei na magistratura, primeiro na magistratura do Estado do Rio de Janeiro e na sequência na magistratura federal, sempre o fiz voltado para aqueles ideais da magistratura, da ética, da retidão, do equilíbrio entre os poderes. A justiça é simbolizada pela balança, que é o equilíbrio, e pela espada, que é o uso da força quando necessário. Um não funciona sem o outro. Nós temos sempre que buscar esse equilíbrio nas relações jurídicas, nas relações sociais, mas não podemos lançar a mão do uso da força para corrigir o que está errado sempre que necessário. Muito bem colocado. Eu também quero acrescentar o seguinte, meu caro Fabrício. Às vezes as pessoas perguntam para a gente, mas o Poder Judiciário ele não atende aquilo que, afinal de contas, a gente pede. Pera lá. O Poder Judiciário é confiável. Tanto é verdade que nós temos a convicção, quando você, caro telespectador, quando provocado, ele vai e ele responde aquilo que, afinal de contas, deve responder, ou positivo ou negativo. Depende do direito que a pessoa tem. Porque você contrata um advogado, não é? E para você buscar o seu direito. Mas, às vezes, o seu direito não é aquele que está adequado às leis e, afinal de contas, às condutas naturais de convivência. Não é isso? Perfeito. Mas dá a resposta. É necessário haver sempre uma resposta. Claro. A justiça hoje, há alguma crítica sobre a questão da tramitação dos processos. Realmente, as nossas leis processuais muitas vezes permitem que alguns processos se alonguem, mas nós temos também muitas experiências positivas em termos de eficiência do trabalho dos juízes que não estão sendo devidamente divulgadas. Vou dar um exemplo muito tranquilo para o senhor, o das turmas recursais dos juizados especiais federais, Sim. que foram resultado de um trabalho que nós fizemos pela Associação dos Juízes Federais, na época eu fui vice-presidente, pela aprovação de um simples projeto de lei
que revolucionou os juizados especiais federais. Fizemos uma pequena alteração na legislação, criando os cargos do juiz da turma recursal, e hoje um processo, uma fase processual que demorava às vezes 4, 5 anos para ser julgada, e realmente demorava, hoje nós fazemos isso em muitos casos em menos de 60 dias. Quer dizer, uma fase processual de 2º grau de julgamento, graças ao trabalho da Associação de Juízes Federais que nós fizemos, hoje consegue índices que talvez nem no primeiro mundo seja possível encontrar. Então nós temos que encontrar, identificar onde há o problema. Existe lentidão na justiça? Existe, mas temos que saber onde ela está acontecendo para buscar a solução naqueles pontos de maior dificuldade. É verdade. Essa morosidade que o doutor Fabrício fala é uma morosidade natural, porque nós somos um país com quantos milhões de pessoas? 80 milhões de processos no país. Mas agora é 100. Já chegou a 100 agora. 100 milhões de processos. Não é? Então, veja, tem que ter uma morosidade mesmo, mas eu tenho certeza absoluta que você vai fazer uma força para que isso diminua. Não é? Perfeito. E nós já temos, inclusive, propostas concretas nesse tema, como, por exemplo, a instalação imediata dos 4 tribunais regionais federais criados pela Emenda Constitucional 73, da Bahia, do Paraná, de Minas Gerais e do Amazonas. Esses tribunais foram criados pela Emenda 73 e hoje a sua instalação encontra-se parada, obstada, por uma liminar do ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, concedida em uma ação direta de inconstitucionalidade. Há mais de 5 anos, uma ação ajuizada por uma associação, inclusive, pouco conhecida de procuradores federais, que nós entendemos deva ser imediatamente liberada para julgamento pelo Supremo, para que a população receba esses novos tribunais e possa, então, a Justiça melhorar ainda mais o seu trabalho. Assim como também já tem no Congresso Nacional o projeto de lei que prevê a ampliação de alguns tribunais. Esse nós entendemos até que para melhorar até a tramitação desse projeto, seria interessante desmembrá-lo e verificar naqueles tribunais que não foram, vamos dizer, abrangidos pela essa Emenda Constitucional 73 ou que foram pouco afetados, como é o caso do Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, nós desmembrarmos para que seja possível uma tramitação mais célere. E com isso nós conseguimos prestar uma jurisdição mais eficiente para o cidadão brasileiro. Muito bem. Bem, o vídeo que nós assistimos e que você também explica, não é? Eu vou agora acrescentar com uma pergunta que eu gostaria que você respondesse. Claro. A chapa encabeçada bate na tecla da renovação para a eleição da AJUF, a eleição da AJUF. Quais os principais temas inovadores propostos para a melhoria do entrosamento entre juízes e da função jurisdicional? A renovação que nós propomos, desembargador, passa por diversos aspectos. Não somente dos quadros, já que nós trazemos novos colegas para trabalharem conosco e agregamos esses novos quadros a pessoas experientes, ministros do Superior Tribunal de Justiça, desembargadores, ou seja, uma união, uma verdadeira união da categoria dos juízes federais e também uma renovação do nosso compromisso originário de juízes federais, de quando foi criada a nossa associação há 45 anos. Poxa. E que naquela época aqueles pioneiros da Justiça Federal tiveram a feliz ideia de se unirem em associação de juízes federais para defender a independência da magistratura, os juízes federais e bem representá-los, assim como também agregá-los em associação. Nós temos um quadro de propostas muito bem definidos. Claro que temos alguns temas prioritários. Nós vemos hoje, por exemplo, a situação dos juízes aposentados como uma situação que merece uma atenção especial. O aposentado ele está excluído, inclusive, de algumas rubricas que existe na ativa
e sem a revisão do valor nominal, do valor real, perdão, dos seus proventos. E isso os coloca hoje numa situação quase de abandono. Nós temos como diretor de aposentados o ministro Arnaldo Lima, do Superior Tribunal de Justiça, nosso candidato a diretor dos aposentados. Inclusive também a revisão dos nossos subsídios. Nós estamos com a defasagem já de 40% no valor do nosso poder aquisitivo. Já são 5 anos, nós tivemos uma inflação grave nesse período. Né? Não quero parecer aqui um discurso mas é o corporativo, mas é inclusive princípio do Código de Bangalore, que é o Código de Ética da Magistratura aprovado pela ONU, que os juízes defendam a sua independência. E a independência do magistrado, claro que passa pela sua remuneração. Sem uma remuneração digna, nós não teremos magistrados independentes para aplicar corretamente a lei, a Constituição, doa a quem doer, que o nosso país precisa de magistrados com essa independência. E é dever nosso, estabelecido no Código de Bangalore, no Código dos Valores e Princípios da Magistratura, defendermos em todas as instâncias essa nossa independência. E você tocou bem na independência do juiz, especificamente do magistrado, mas também eu queria fazer menção à independência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu digo independência financeira, porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já não depende mais do Executivo. Ele tem vida própria, correto? O senhor chamou a atenção um ponto importantíssimo, o fundo de custas. Essa é uma lei que o TJ do Rio já conseguiu aprovar há vários anos e hoje permite a ele administrar os seus prédios, o seu material de trabalho de forma mais eficiente. Nós temos para a Justiça Federal essa mesma proposta. A Emenda Constitucional 45 estabeleceu que os recursos arrecadados pela Justiça sejam aplicados na Justiça, claro. Poxa, a autonomia da Justiça é um princípio constitucional. Sem esses recursos, sem a aplicação desses recursos, a Justiça precisa ficar a todo momento com o pires na mão, desculpa a expressão, mas com o pires na mão perante o Executivo, para que possa, por exemplo, comprar um computador novo, fazer a manutenção do seu ar-condicionado, consertar os seus elevadores. Eles querem o que com isso? É o sucateamento da Justiça? Nós precisamos aprovar imediatamente essa lei do fundo de custas também para a Justiça Federal. É um bom exemplo que nós queremos implantar aqui também para a Justiça Federal. E oxalá você consiga ajudar aqui o nosso estado de São Paulo no tocante a essa independência financeira, porque é cansativo, como você diz, todo momento ir ao governador com o pires na mão e dizer, olha, coloca alguma coisa aqui, porque eu estou apertado, eu tenho que pagar contas, eu tenho que pagar por uma prestação jurisdicional boa. Então, para que a prestação jurisdicional seja boa, é necessário dinheiro. E o dinheiro tem que ser produzido no próprio tribunal, na minha visão. Essa experiência do Tribunal de Justiça do Rio, acredito eu, deva ser também aplicada a outros tribunais da federação. Claro. Aqui em São Paulo, então, é a sede econômica, financeira do país, né? A locomotiva do Brasil, como se diz. Essa independência da justiça, ela se reforça ainda mais. Eu tenho conversado muito a respeito disso com a sociedade civil, né? As pessoas do Rotary Club, da sociedade civil organizada, associações comerciais. As pessoas precisam de um ambiente em que a justiça funcione bem. E, obviamente, para quê? Para que tenham regras claras sobre o que pode e não pode ser praticado, para que a aplicação dessas regras seja eficiente e também clara, né, de forma que seja uniforme, né, na medida do possível dentro da legislação, que a lei seja igual para todas as pessoas e, com isso, poder surgir um ambiente de produtividade, um ambiente empresarial que se sustente
de forma equilibrada e se desenvolva de forma sadia. Não como nós estamos vendo hoje no Brasil, os empresários buscando caminhos que, na verdade, consomem os recursos nacionais e geram um clima de pouca confiabilidade, até mesmo nas instituições brasileiras. Muito bem. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu julgo importante. As formas de indicação para os cargos do STJ e do STF, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, necessitam mudanças substanciais. E qual o motivo do atraso na reforma da LOMAN? Eu vou fazer uma proposta a você. Antes eu preciso pedir permissão para que você me dê essa permissão para que eu possa chamar um pequeno intervalo. O senhor não pede permissão, o senhor aqui determina o intervalo. Dito isto, eu então sugiro que você responda no segundo bloco. Tá bom? Perfeitamente, com grande satisfação. Muito bem. Você, caríssimo telespectador, aguarde, que logo, logo retornaremos. Olá, eu sou Patrícia Vieira e estou aqui para falar sobre o Kid Coaching. O Kid Coaching proporciona aos pais a oportunidade de ajudar seus filhos a se ajudarem. As crianças enfrentam muitos desafios emocionais enquanto crescem e acabam acumulando tensões, frustrações, insegurança, medos e confusões. Porém, diferente dos adultos, elas não sabem se expressar, têm grandes dificuldades de se comunicar, de pedir ajuda e até mesmo de compreender que estão com problemas. O coaching infantil é um método que oferece à criança a oportunidade para se conhecer e crescer sobre melhores condições. Ela ajuda seu filho a se ajudar, através de ferramentas lúdicas, personalizadas, muito interessantes e motivacionais, permitindo à criança expandir seus sentimentos acumulados e, assim, encontrar meios para um desenvolvimento mais saudável. Obrigada e até o próximo programa. Retornamos. Hoje conversando com o magnífico juiz federal Fabrício Fernandes de Castro. Então eu vou repetir a pergunta que eu fiz a você no primeiro bloco, para que você então possa responder agora, tá bom? As formas de indicação para os cargos do STJ e STF necessitam mudanças substanciais e qual o motivo do atraso na reforma da LOMAN? Embargador, eu noto um fato assim bastante impactante. Dos 11 ministros hoje que nós temos no Supremo Tribunal Federal, dos 11, que a população acho que nem sabe disso, nenhum deles veio da Justiça Federal. Nós temos um quadro tão qualificado de juízes. Será que nenhum presidente da República percebeu que havia também juízes federais no Brasil qualificados para ocuparem os cargos do Supremo? Então, talvez seja o caso de se aproveitar também esse nosso material humano. Nós também temos muito a contribuir nessa... Não eu... Não, mas eu concordo com você, Fabrício. Não me refiro à minha pessoa, estou dizendo que nós temos um quadro magnífico de juízes que poderiam ter sido... esse quadro poderia ter sido aproveitado. Nós chegamos a fazer a qualidade dos magistrados federais. Haja vista o que aconteceu agora lá em Curitiba. A expertise natural. Em Porto Alegre, que eu tenho uma pergunta para fazer a você sobre isso também, mas a qualidade dos juízes federais é excelente, meu Deus. Quando falam, quando os acórdãos, as decisões, é uma aula de direito. Embargador, o senhor falou sobre Curitiba e houve uma campanha violenta aí contra os colegas lá, tanto do primeiro grau como dos desembargadores que proferiram os julgamentos, vêm proferindo os julgamentos. O juiz precisa de paz para trabalhar. Ele não pode estar sujeito a ameaças à sua integridade física.
ele não pode estar sujeito Claro. a manifestações de parlamentares virulentas contra o magistrado no exercício da sua profissão. Ele está ali para aplicar o direito, verificar o caso concreto, identificar os fatos que ele reconhece como verdadeiros e aplicar a lei a esses fatos. Ele não tem interesse político, ele não tem interesse partidário. Claro. O juiz aplica a lei e aplica o Estado de Direito. E isso, às vezes, está sendo transmitido à população de forma até irresponsável, tanto por alguns setores da mídia, também como por representantes institucionais, senadores e deputados. Isso nos preocupa muito, porque é algo que nós devemos zelar no nosso país, é o Estado de Direito, sobre tudo isso. É o Estado de... Você deve ter percebido que na decisão lá de Curitiba, já que nós estamos tocando no assunto, não é? Foi magnífica a intervenção dentro do julgamento do Vitor Laus. O Vitor Laus ele é o decano da turma, da 8ª turma, né? Ele explicou direitinho para a sociedade brasileira, não é? De que forma ocorreram os fatos, de que maneira houve o entendimento e a convicção do magistrado. Quer dizer, isso para mim foi fenomenal. Eu achei excelente. Portanto, é que toda vez que eu toco nesse assunto, eu parabenizo o desembargador, porque foi até uma aula para nós que temos experiência e conhecemos a matéria. Desembargador, o princípio da publicidade é um dos princípios mais importantes do trabalho da magistratura. Talvez no Brasil seja o país onde essa publicidade ela seja mais eficiente. Até as sessões do Supremo Tribunal Federal são divulgadas ao vivo para a população. Claro. A sessão do Tribunal da 4ª Região foi divulgada ao vivo para a população. Então, quando nós manifestamos ao público os fundamentos da nossa decisão, isso é que dá legitimidade àquilo que nós estamos decidindo. Até porque não há o que se esconder, né, dentro da justiça, não há o que se esconder do povo. Pelo contrário, quanto melhor o povo compreender o que foi dito, o que foi decidido, quanto mais clara a linguagem que for aplicada, mais o povo vai assimilar aquele sentimento de justiça, vai entender os fundamentos e vai saber distinguir entre o certo e o errado. O papel da justiça é esse. É que as pessoas saibam o que é certo e o que é errado. Essa é uma das metas da sua gestão? A comunicação com o público, Sim. sem dúvida, precisa ser aperfeiçoada, né? Nós temos hoje uma deficiência clara no Poder Judiciário, né? Nós vemos que, com essa comunicação com o público, nós vemos que outras carreiras sabem fazer isso muito melhor do que nós. É o marketing, né? O marketing institucional, mas não é o marketing pela propaganda, Não. é o marketing pela divulgação do que nós produzimos, de mostrar... As coisas boas que o tribunal, que o Poder Judiciário tem e faz para a sociedade. E para que isso? Né? Das coisas boas que o tribunal faz para a sociedade, mas para que isso? Para que essa sociedade melhore. Claro. Para que essa sociedade entenda o que é bom, entenda o que é ruim, entenda o que é certo, entenda o que é errado. Só num Estado de direito plenamente aperfeiçoado, em que os cidadãos saibam o que podem e o que não podem fazer, é que se desenvolve um ambiente sadio, como eu falei, para os negócios, um ambiente sadio para as crianças crescerem sabendo o que é certo e o que é errado, um ambiente sadio para que a sociedade renda bons frutos, né? E respeito também, mormente as coisas comuns do nosso aprendizado desde criancinha, não é? Prestar mais atenção e mais respeito à bandeira nacional. O nosso pavilhão parece que está esquecido, né? Está lá, ordem e progresso. Exato. Sem ordem, e a justiça é um instrumento
central na aplicação dessa ordem, né, da ordem jurídica, né, é muito difícil haver o progresso. O caos só gera mais caos. Isso é muito claro. Me diga uma coisa, então, Fabrício. Qual deve ser o contato e relacionamento juiz e imprensa na contemporaneidade da crise brasileira? Porque nós somos uma crise fenomenal, vamos dizer assim. Desembargador, nós falamos um pouco aí do trabalho da Justiça Federal e está muito evidente hoje que esse trabalho incomodou muitas pessoas, incomodou muitos interesses de altos escalões, de grupos econômicos, se é que se pode chamar assim, né? Seriam organizações criminosas, né? Que, devido à aplicação da lei de forma igual para todos, algo que era inédito no nosso país, ou que era muito pouco percebido há algumas décadas, né? Hoje está muito claro. O trabalho da Justiça Federal não está deixando dúvidas quanto a isso. A lei tem que ser igual para todos. Devido a esse incômodo que os juízes federais, principalmente, estão gerando, nós estamos sofrendo nitidamente uma retaliação. Retaliação, inclusive, institucional. Querem aprovar leis que, por exemplo, criminalizam a atividade do juiz, criminalizam a atividade do delegado federal, do Ministério Público, mas principalmente do juiz, como é o caso do projeto de lei do abuso de autoridade. Nós já temos uma lei de abuso de autoridade que funciona muito bem. Por que querem criar uma outra nova lei agora, nesse momento? Isso nos remete ao que aconteceu na Itália com a Operação Mãos Limpas. O juiz Giovanni Falcone, que foi assassinado pelo seu trabalho contra a corrupção na Itália, ele vinha desenvolvendo um trabalho magnífico, né? Havia um problema sério, endêmico ali na Sicília, principalmente, mas por toda a Itália, envolvendo a corrupção. E, no entanto, ao longo dos anos, que a chamada Operação Mãos Limpas... Manipulite, né? O senhor italiano, né? Sabe bem. Começaram a se aprovar leis que enfraqueciam as decisões, que diminuíam, por exemplo, até prazos prescricionais. Caput minúcio, E que acabaram gerando uma impunidade de muitos casos daquele trabalho que foi tão bem feito e tão corajoso, né? Como foi. O exemplo da Itália, para nós, foi bastante eficaz, na minha visão, pela eficiência da jurisdição de Curitiba. Inclusive, toda vez que eu toco nesse assunto, eu sou obrigado. A minha consciência diz que eu tenho que dar um abraço virtual aqui ao meu grande amigo, faço questão de dizer, o juiz de Curitiba, Sérgio Fernando Moro. E lá no Rio temos também o Marcelo Bretas. Marcelo Bretas também. E em Brasília o colega Valisney também. Quer dizer, por todo o Brasil hoje já temos colegas que têm participado de forma muito corajosa, né, nessas questões, com ameaças às suas famílias, inclusive, tem que andar com veículos blindados. A população precisa ter essa consciência de que o juiz precisa de paz para trabalhar. Ele não pode ficar submetido a esse tipo de ameaça, fragilizado até, porque senão como é que ele vai proferir uma sentença contra uma organização criminosa que tem, às vezes, tentáculos por todas as esferas de governo e diversos ramos até da atividade empresarial. É isso que é muito bom podermos aqui esclarecer para a população esses espectros que às vezes são pouco falados na nossa mídia, né? É isso mesmo. É por isso que eu, quando conheci o Sérgio Fernando Moro, conheci aqui numa das palestras aqui da própria associação de vocês, não é? Sim. E eu, desde lá, não é? Toda vez que eu invoco a figura
do Moro, Do eu faço com a maior dignidade, com o maior prazer pela consciência pública. Ele é um homem de grande valor. Então, valor que ele traduz, que ele exerce na sua atividade jurisdicional, é também dedicado aos nobres juízes federais. Embargador, as nossas associações, elas têm um papel nisso daí, que é não permitir que esses ataques que a mídia tenta contra isso. Mas essa é a mídia marrom. Mas que tem um alcance, né? Tem um alcance muito grande. Tem. Em diversas camadas da população, então a associação. Eu tenho uma coisa, não cortando o seu esse raciocínio, eu digo que a mídia, essa mídia forte, não é? A mídia forte no sentido da imprensa marrom, ela exerce uma atividade, a lavagem cerebral da sociedade brasileira. O nosso dever é mostrar sempre a verdade, mostrar sempre com transparência, com publicidade aos nossos atos. E a justiça realmente é talvez o poder da República, a Justiça Federal seja a instituição da República hoje mais aberta, mais transparente, devido ao seu trabalho e devido aos seus juízes. O trabalho dos juízes federais, realmente, o senhor falou, ainda bem que eu não preciso falar, porque o senhor já falou, mas temos que ressaltar e mostrar sempre os nossos resultados e aquilo que estamos produzindo, não só no combate à corrupção, mas também no que nós arrecadamos com as nossas varas de execuções fiscais, com as pessoas mais carentes da sociedade que são atendidas nos juizados especiais federais, milhares e milhares de casos que nós temos muito orgulho de atender. Fabrício, me diga uma coisa, por que esses crimes são julgados pela Justiça Federal? Quer dizer, a competência jurisdicional. Você pode explicar para os telespectadores? Vou falar brevemente, para não ficar muito técnico, mas é porque a Constituição distribui essas competências entre as diversas justiças e a Justiça Federal incumbe julgar as organizações criminosas, os crimes financeiros, o tráfico internacional de drogas. Todos esses crimes, vamos dizer, mais impactantes, são da competência da Justiça Federal. E foi justamente assim que surgiu a operação chamada Operação Lava Jato e seus desdobramentos Brasil afora, como eu falei, e que tem realmente hoje permitido a apuração desses que são os crimes que geram, a meu ver, o pior impacto social possível. Pessoas morrem nas filas dos hospitais, crianças ficam sem escolas, nós não temos saneamento básico eficiente em grande parcela do nosso país, porque os recursos financeiros hoje vão para o ralo da corrupção. Bilhões e bilhões de reais, segundo a ONU, 200 bilhões de reais por ano no Brasil escoam pelo ralo da corrupção. Nós temos que estancar essa sangria e recuperar o que nos foi tomado. Então, a associação que você será o presidente, ela tem por finalidade trabalhar somente em benefício da magistratura? Creio que não, porque ela pode incluir, eu posso incluir nessa pergunta, não é? Na esfera dessa influência, em benefício da humanidade e da sociedade brasileira, correto? O embargador é quase que indissociável. Quando se trabalha em prol da magistratura, se está trabalhando em prol da sociedade. Pode-se ver discursos aí, às vezes distorcidos, tratando de questões remuneratórias, como se houvesse alguma ilegalidade na remuneração do juiz. Mas, como eu falei desde o início, a independência do juiz depende da sua independência financeira e remuneratória. E outras questões, como a estrutura da justiça. Mas isso faz parte da Loman agora, né? O projeto de nova Loman não foi encaminhado ainda. Mas não sei se esse momento, com esse congresso tão hostil à magistratura como nós estamos tendo aí, devido a alguns embates que aconteceram, não sei se seria um bom momento agora para se criar uma nova lei. Nós temos que aplicar a Loman que nós temos. Está lá, muito claro, alguns artigos estão lá para serem aplicados. A lei tem que ser igual para todos, né? A lei não pode valer
para uns e não valia para outros. Muito bem, eu vou agora fazer uma sugestão, talvez, mas eu queria colocar que alguns magistrados de São Paulo, entre eles eu e o desembargador Carlos Henrique Abrão, logo que surgiu o assunto da endêmica corrupção promovida por políticos e empresários cujos objetivos giravam em torno de interesses não oficiais, idealizamos uma associação de juízes para combater os impulsos do mal, especificamente os da corrupção. O que você entende sobre essa proposta? Inclusive, AJA, o nome dela, a Associação dos Juízes Anticorrupção. Embargador, parece que tem surgido movimentos desse tipo pelo Brasil afora. É a primeira vez que eu tomo conhecimento que existe uma proposta de associação. Já vi no Facebook grupos de juízes. É porque é um sentimento comum hoje da população. E aí, talvez uma associação específica para esse fim seja realmente algo muito interessante hoje para se pensar a respeito e para se levar adiante. Já conta com a minha simpatia. Ótimo, que bom. E parabenizo o senhor que bom. Por essa iniciativa. Né? O que movimento bom. associativo de juízes, como eu disse, é previsto no Código de Bangalore. Ele estimula que nós façamos isso, é nosso dever de magistrados. Bem. E o senhor é uma pessoa com experiência, uma pessoa com vivência, uma pessoa com visão de mundo. Então, eu acho que são essas pessoas que precisam levar adiante esses projetos. Muito bem. Suas considerações finais já foram ditas. Eu agora tenho a honra de entregar a você uma obra que foi traduzida por mim, O Crime Complexo, de Silvio Ranieri. Que maravilha. E também a Quartier Latin publicou. Então eu passo às suas mãos em agradecimento à sua preciosa presença no programa Direito e Justiça em Foco. Desembargador, muito obrigado por esse convite, essa oportunidade única, maravilhosa de estarmos juntos aqui, um magistrado já com mais experiência, um magistrado na metade da carreira, como eu sou, da Justiça Estadual, da Justiça Federal, e trocarmos essas impressões em prol da nossa justiça, do nosso poder judiciário. Lerei com muita atenção a sua obra. Muito bem. Agradeço também esse carinho, esse presente que hoje eu ganhei aqui, creio eu, um amigo. Mas eu tenho a certeza. Muito obrigado, desembargador. Eu que agradeço você. E olha, eu vou encerrar o programa, tá bom? Posso? Você me autoriza? O senhor, como eu falei, o senhor determina. Aqui o senhor não pede. Você é maravilhoso, meu querido amigo. É maravilhoso. Essas suas intenções, elas devem ser levadas a efeito. Oxalá tudo aconteça de bom para a justiça brasileira. Amém. Encerro o programa de hoje com as sábias palavras de Miguel de Cervantes. Se um amigo te pede justiça, afasta os olhos de suas lágrimas, pois, em caso contrário, poderá a tua razão afogar-se nos seus suspiros e lágrimas. Quero agradecer mais uma vez a presença do nobre e culto juiz Fabrício Fernandes de Castro, que nos deu amplo conhecimento sobre a Justiça Federal. E na esperança de que a conversa de hoje tenha a força e a energia de aproximar a sociedade brasileira com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando sentimentos de direito e de justiça. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Ne m'en veux